Olá, bom dia. O presidente Lula sancionou na semana passada uma política que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. O que significa exatamente isso? Quais os reflexos disso no dia a dia dos estudantes? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre esse assunto foi a psicóloga e psicoterapeuta Rogenê Almeida Santos. Bom dia, Rogenê. Um ótimo dia. Seja muito bem-vinda. Muito bom começar o ano, trazendo essa reflexão para a sociedade. Na verdade, isso já era uma reivindicação? Essa postulação já tinha sido feita? Você estava esperando que isso acontecesse? Ou ela veio complementar alguma coisa que já acontecia? Como é que ela chega para vocês? Então, essa lei sancionada na semana passada, de fato, ela amplia o espaço da Política Nacional de Atenção Psicossocial. Porque a Política Nacional de Atenção Psicossocial é a Política Nacional de Saúde Mental, sim. Tão bem demonstrada e articulada no SUS, no Sistema Único de Saúde. No entanto, as escolas, elas não estavam completamente inseridas e contempladas, até porque esse sistema, ele de fato não tinha garantido isso. E agora, com essa lei sancionada, há uma garantia de integração e de articulação entre os ministérios, certo? Então, com essa integração e essa articulação já institucionalizada, vai favorecer as instituições que estão lá na base, atuando diretamente com os estudantes, com a comunidade escolar, que essa lei não vai contemplar somente os estudantes, ela contempla a comunidade escolar. Deixa eu ver se eu entendi. Era uma atenção que, na verdade, já existia e agora ela vem de uma forma mais eficiente, mais garantida, garantindo acesso de toda a comunidade escolar a esse serviço. É mais ou menos isso? Perfeito. E quando ela institui dessa forma essa intersetorialidade, ela de fato propicia um protagonismo maior dos agentes da saúde, da educação e da assistência social dentro das escolas. Ok. Na prática, vamos lá, já foi sancionada semana passada, já está valendo e tal. O que muda a partir de agora nesse trabalho que já vinha sendo feito? Tá bom, a gente falou, vamos garantir o acesso da comunidade, essa coisa toda. Mas na prática isso significa exatamente o quê? Na prática significa que os gestores das escolas e os gestores da assistência social dos municípios, aí isso dá o quê? Dá um protagonismo para o município. O município, ele precisa, de fato, aderir ao programa de saúde na escola, porque essa lei, ela vai provocar essa integração, mas com políticas que já existem. E o programa Saúde na Escola já existe. E agora o que se precisa de fato é que os municípios também tenham profissionais, tenham psicólogos dentro das escolas, tenham assistentes sociais dentro das escolas, e o programa de saúde do município, ele vai ser articulado. Mas é preciso que as escolas ampliem a sua equipe para que de fato dê conta dos objetivos que essa lei visa implementar na prática, no cotidiano da escola. Então tem que ter psicólogo na escola, tem que ter assistente social na escola. Mas isso seria opcional para o município? Ou a partir de agora ele fica obrigado a fazer isso? Com essa lei pressupõe uma obrigação. O programa Saúde na Escola, cada município aderia ou não. Nem todos os municípios aderiram ao programa Saúde na Escola. Agora, no Maranhão, os dados que eu tenho, que eu consultei, mais de 200 municípios, eu creio que praticamente todos os municípios... Só faltam 17. No Maranhão, 200 e pouco, eu não registrei assim, números fechados. Sim. Mas então isso significa que no Maranhão, o programa Saúde na Escola estava sendo reconhecido como um importante programa. Isso é bom, né? Isso é muito bom para nós. Já que os nossos municípios percebem a importância de garantir esse acesso.
Agora, quando a gente diz garantir o acesso, isso significa o quê? O psicólogo, o psicoterapeuta, eles estão ali à disposição dos alunos. Qualquer aluno pode acessar, qualquer pessoa da comunidade escolar, né? Porque agora não são só os estudantes, nem só os alunos, é a comunidade de um modo geral, pode acessar, mas esse profissional dentro da escola, ele vai enxergar os problemas, o aluno procura esse psicólogo, como é que fica essa troca de trabalho, de serviço e de atenção dentro da escola? Então, as unidades escolares, elas precisam ter os seus projetos. E esses projetos, eles são intersetoriais. Então, o psicólogo, ele não vai ter um protagonismo individual. Sim. Então, os programas serão realizados com essa presença do assistente social, dos outros educadores da escola, de representantes dos alunos e especialmente das famílias também. Eu estou falando especialmente, não que o programa diga isso, mas eu estou falando porque depois eu quero dar uma ênfase nesse papel da família. Né? Então, quer dizer, tem que se ter projeto. Não é simplesmente um trabalho voluntarista do psicólogo na escola, aí ele vai ficar super atento e detectando todos os problemas. Não, ele precisa ser um integrante de uma equipe intersetorial. E, claro, algumas ações serão específicas dele, mas ressalto que na escola não se vai fazer a terapia individual. Sim. Há uma escuta, um acolhimento, mas o psicólogo escolar, ele não tem esse papel de fazer a psicoterapia individual, porém ele vai estar apto, juntamente com os outros profissionais integrados no programa, para encaminhar para os centros de atenção psicossocial da comunidade. Então, é todo um processo integrador, né? Então, se esse psicólogo ou se esse assistente social, essa enfermeira que está lá nessa escola, detectam casos mais graves de transtornos psicológicos, sim. Elas vão fazer esse encaminhamento para os serviços que já existem no SUS. O SUS dá o suporte necessário para todo esse trabalho, claro. Sim, tem uma importante função, que o Programa Saúde na Escola, ele é articulado, né, do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. Ele tem essa articulação. Então vamos falar logo do papel da família. Qual a participação desse núcleo familiar dentro desse processo todo e qual a participação no sucesso de um processo desse? Eu creio que se as equipes que estão dentro, né, das organizações, das escolas, dos CAPS, etc., se essas equipes, elas integram mais os representantes familiares, a chance é muito grande de fato se fazer um projeto que atenda necessidades reais da família e cria também um espaço de corresponsabilidade maior, né? E isso também favorece a família se sentir competente para contribuir com o processo e não ficar alijada, né, delegando para a escola. Olhando as coisas acontecerem. E muitas vezes as famílias se sentem muito impotentes e despreparadas. E aí, quando um programa desse ouve a família, vai fazer formações. Existe algo hoje que está sendo mais difundido, que são os programas de educação parental para todas as classes sociais, né? Então, um programa de educação parental concebido dentro dessa proposta, né, da atenção psicossocial, vai fortalecer a família, vai dar recursos, ferramentas para ela lidar melhor com o cotidiano do seu filho. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, é só o tempinho da gente tomar água, tomar café, não deixar a Rogénia tomar água nem café esse tempo todo, mas a gente vai aproveitar esse intervalo, mas a gente volta já, é só um minutinho para continuar falando sobre esse assunto. Não sai daí que eu volto já.
Já estamos de volta conversando aqui sobre essa lei sancionada na semana passada e que traz mais assistência, mais ênfase à saúde mental nas comunidades escolares. E não é por acaso que isso acontece exatamente neste mês, janeiro branco, quando se dá mais atenção à saúde mental. E eu conversando com você, não podia deixar de falar sobre isso, né? O fato disso ter acontecido agora, em janeiro, de alguma forma, ele dá mais visibilidade a essa situação, né, Rogério? É verdade, dá visibilidade e uma visibilidade que é urgente, né? Esse programa Janeiro Branco, ele tem uma importância extraordinária, porque sendo o mês de janeiro, dentro do nosso calendário gregoriano, um mês que representa o início, né? A retomada, então isso gera um comprometimento maior. Então eu achei muito oportuno. Eu queria lembrar que os dados do relatório da organização da ONU, da Organização das Nações Unidas sobre saúde mental, esse relatório saiu ano passado, em março, então ele demonstrava os números crescentes, né? 25% a mais na depressão, né? Isso mundialmente falando, o aumento do adoecimento. De um ano, 25%? Não, esse relatório nesse acumulado, né? O relatório foi pesquisado em 2022, mas ele saiu em março de 2023. Então ele pegou esses anos aí da pandemia, né, mostrando esse agravamento que a pandemia trouxe. E nesses dados a gente vê o crescimento do suicídio entre adolescentes, né? Então uma lei como essa, quando ela institui essa prioridade para se dar de fato acesso aos serviços que cuidam da saúde mental, é um trabalho realmente de prevenção primária, porque nós temos feito muito trabalho de prevenção secundária. O sujeito já está adoecido, você evita que ele agrave. Mas verdade. A escola tem um papel fundamental na prevenção primária. Começar do começo, bem lá no começo, antes de adoecer, né? E a saúde mental dessa comunidade escolar, há quantos anos? Então, os adolescentes, como eu falei, tem crescido a depressão entre eles, a ansiedade, o Brasil já é campeão antes da pandemia, né, campeão mundial em ansiedade, e os nossos adolescentes refletem isso no cotidiano, né, por características, muitas vezes genéticas, muitas vezes é o quadro social que ele vive, em ambientes muitas vezes que não lhes dão a atenção devida, né? Então sentimentos e ideias de desamor, desamparo, desvalia, agravam, né, esse estado emocional deles. E eles não têm ferramentas para compreender o papel das emoções. É verdade. Se a gente adulto às vezes não consegue lidar com essas emoções, né? Imagine um ser ainda com a cabeça em formação. Como é que ele vai lidar com isso tudo? A partir do momento em que ele conta com uma ajuda especializada e que vai estar à disposição dentro da escola, a gente pode acreditar que os resultados a partir de então podem melhorar? Podem sim, né? Essa escuta especializada, ela tem um poder extraordinário, que é de provocar este sujeito se encontrar com ele mesmo, e nesse encontro ele reconhece as capacidades que ele tem, que muitas vezes estão até bloqueadas por não ter esse encontro consigo mesmo. Mas eu fico pensando assim, se a gente é o campeão de ansiedade, se a depressão só tem crescido, apesar de todas as campanhas, de todos os esforços que têm sido feitos, o reflexo da pandemia, ela continua, a pandemia... Não, a gente pode dizer que acabou a pandemia, mas que a doença não, mas os reflexos das consequências continuam. E a gente pode pensar assim que não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, apesar de toda a campanha, apesar de uma lei como essa que institui essa atenção mais de perto dentro das escolas. O que a gente pode esperar de fato que venha trazer um resultado que a gente diga agora valeu a pena? Então, toda iniciativa de enfrentamento já é um movimento que pode, se não fazer regredir os números, mas pelo menos não aumentar. Isso. E aí já é um ganho. Com certeza. Já é um ganho. Por outro lado, com a minha experiência de consultório, minha experiência clínica, eu vejo o quanto o sujeito que é encaminhado, né, às vezes nem precocemente, mas que é encaminhado no meio de
de um estado que está se agravando, ele é encaminhado para o lugar certo, ele se redescobre e começa a enfrentar aquele processo de adoecimento, mas é um processo. Então, os dados que a gente tem de crescimento tem a ver com condições também que se agravaram, e essas condições eu não poderia deixar de mencionar entre elas, porque tudo em doença, tudo relacionado ao ser humano é multifatorial. A gente não fala aqui de uma causa única. É verdade. Mas eu gostaria de falar de alguns aspectos, algumas condições que são agravantes. Por exemplo, um modelo de vida muito competitivo, muito consumista. Então, o ser humano, ele se sente em homeostase em relações colaborativas, não ações competitivas. Esse modelo de vida econômica, social, ele é um dos fatores que agravam esse sentimento de desvalia, sabe, de desamparo. Outro aspecto é o estilo de vida que se está levando. Hoje, com esse excesso de tecnologia nas nossas mãos, a gente não dorme. E o sono é um dos fatores determinantes para a saúde mental. Ah, meu Deus, eu estou mal. Mas há tempo? Há tempo? Então, esse dormir adequadamente, de 6 a 8 horas, ele é muito restaurador. E para um adolescente, isso é mais grave. Porque o cérebro do adolescente ainda está em formação. Exatamente, o processo de mielinização, que vai terminar lá pelos 28 anos, né, é um agravante se você não dorme direito, porque o seu organismo não se regenera. Então o sono, ele impacta diretamente, só concluindo isso, ele impacta diretamente o próprio sistema nervoso, o sistema endócrino diretamente, né, o sistema linfático, que é o sistema, né, da limpeza interna, né, e o sistema imunológico. Então, esse nosso estilo de vida, onde não há espaço para o descanso, é verdade, muito grave. E parece que ficou assim meio na moda dizer, eu durmo mal, eu durmo pouco, eu quase não durmo. Parece que você está dizendo uma coisa boa, né? Isso. Que eu estou sempre ocupado, que eu não tenho tempo de dormir tanto. Mas como fazer, por exemplo, para um adolescente, nesse caso, a participação familiar eu vejo como fundamental. É na família que ele vive, é na família que ele está. Então, há um olhar mais cuidadoso dos familiares, do pai, da mãe, de fazer com que aquele adolescente tome outro rumo, já é um bom caminho, né, Rosineia? O adolescente, ele não aceita imposições, né? O ser humano, em geral, resiste a imposições, mas o adolescente mais. Então, se a família está ali, para dar um suporte, para dialogar com ele, para alertá-lo, né, para lembrá-lo de determinados pactos. Eu, por exemplo, faço pactos com os meus adolescentes no consultório. Pactos sobre a mudança no estilo de vida. Aí a gente vai discutir alimentação, atividade física, o sono, e a gente vai negociando pequenos ganhos. Né? O menino dorme todo dia 3 horas da manhã. Eu faço um pacto com ele para ele trazer isso para mais cedo. Vamos lá, vamos diminuir aí 1 hora, 2 horas, até chegar às 11 horas, entende? No máximo. E isso surte efeito. Isso surte um efeito extraordinário. Essas estratégias que parecem pequenas à primeira vista é o que vai dar o resultado que se espera lá no fim. Não adianta uma meta, a partir de hoje você vai dormir 11 horas. A partir de hoje não funciona, não vai dar certo, né? Até porque eles gostam de dormir 3 da manhã para acordar 11 do dia seguinte, quando estão de férias. Aí a gente fica sem saber o que fazer com aquele menino que dorme demais ou aquele menino, a gente não sabe se ele dormiu demais, se ele dormiu de menos. Então, uma das estratégias seria essas negociações pequenas no dia a dia. Exato, dando também esse poder de argumentação para o adolescente. Ele precisa sentir que ele está participando das decisões da própria vida.
ele precisa pensar nisso, né? É. Eu estou participando, não É a minha vida, né? E isso não me foi imposto, É. eu aceitei fazer, né? Exato. Porque o problema dele é rebeldia. Disse para fazer, não Impõe, faço, não funciona. Não funciona, não funciona. Eu acho que a gente conversaria aqui a manhã inteira, ainda teria assunto para mais 2 programas. Sim. Mas, Rodinei, muito obrigada por essa participação, por essas informações. E vamos conversar mais a respeito, com toda certeza. Vamos, saúde mental, sabe, é um conteúdo que de sempre. fato é para sempre e a gente precisa criar esse espaço, né, para levar a conscientização para mais gente. Ok, muito obrigada, bom dia. Obrigada a você também, bom dia por estar aí nos assistindo. Você sabe que todo dia eu estou aqui esperando você 9 horas da manhã, né? Com conversa, com informação, com tudo para tornar o seu dia muito bem informado logo no comecinho e com o café quentinho sempre. Tchau e até a próxima.